Eu recebi uma pergunta bem interessante sobre qual é o prazo de validade dos alimentos congelados, especificamente das marmitinhas. Só para fazer uma introdução muito rápida, o prazo de validade vai estar relacionado diretamente com o método de conservação. Então, vamos pensar que nós vamos congelar essa marmitinha. O processo de congelamento é simplesmente você reduzir essa temperatura ao ponto de que a água do alimento seja congelada, certo? Quanto mais rápido isso é feito, melhor para o alimento, porque mantém características de cor, sabor, textura e as características nutricionais do alimento. Por isso, é muito importante estar atento a questões de qualidade, ou seja, o congelamento ele não vai melhorar e nem piorar o alimento, tá? Um bom congelamento, mas se esse alimento não tiver sido muito bem feito, obedecendo todas as regras de tempo, temperatura e até da qualidade dos ingredientes, isso pode atrapalhar e reduzir a qualidade do teu produto e, consequentemente, problemas com o teu cliente. Para a gente fazer esse processo, é muito importante que você tenha um refrigerador e um freezer. Vai ter que ter uma embalagem adequada, que seja bem vedada e, obviamente, uma etiqueta de identificação para esse produto. Vamos pensar agora no momento do porcionamento desses alimentos. Então, nós sabemos que o porcionamento pode ser feito com alimento ainda quente, em temperatura de pelo menos 60 graus Celsius, ou você pode resfriar esse alimento pronto para depois fazer o porcionamento, correto? E o processo de resfriamento, ele é muito importante. Então, você tem que reduzir a temperatura de 60 a 10 graus em até 2 horas para depois poder congelar. Eu tô falando dessas temperaturas e aí a gente se pergunta, como é que eu vou monitorar isso? O ideal é que todo local que produza algum tipo de alimento, que faça esse processo de conservação aí em congelados, precisa ter um termômetro, tá? Um termômetro bom, calibrado, para você fazer esse monitoramento. E essa temperatura precisa ser monitorada e registrada, não apenas daquele alimento que está ali em exposição para você promover um controle, mas também dos seus equipamentos para você ver se eles estão funcionando da forma mais adequada. Quando a gente fala de equipamentos domésticos, né, sabemos que os freezers, eles atingem de menos 14 a menos 17 graus. Alguns conseguem uma temperatura inferior a menos 17, principalmente aqueles que são freezers específicos, né, aqueles verticais ou horizontais. E falando um pouquinho da geladeira, quando a gente pensa em resfriamento, ela fica ali entre 6 e 10 graus. Agora, para finalizar, vamos falar especificamente da temperatura de conservação e da validade, porque essas duas coisas estão juntas quando se trata de conservação. Quando a gente fala em freezer doméstico, esses menores, ou até mesmo um vertical ou horizontal, desde que você consiga monitorar essa temperatura, se ele for de menos 11 a menos 18, nós colocamos uma validade de 30 dias naquele alimento. Se o seu freezer conseguir ser de menos 18 graus abaixo disso, ou seja, menos 19, menos 20, menos 21, você consegue colocar até 90 dias. Espero muito que esse áudio tenha ajudado você e qualquer dúvida é só deixar aqui no comentário.